Graça e paz, igreja. Bom dia para todos. Vamos ler o Salmo 122. Livro de Salmos, capítulo 122. Salmo 122 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem estabelecida, para onde sobem as tribos do Senhor, como estatuto de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Esse primeiro versículo, vamos ler de novo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém significa cidade de luz. E já desde essa época, Jerusalém, o povo hebreu, era escolhido para ser a luz das nações. Deus se revela a eles e eles eram a luz das nações. Só que agora, essa função passou para nós. Dentro do Evangelho, dentro do discipulado de Jesus Cristo, nós somos chamados de embaixadores, nós somos chamados para reconciliar o mundo com Deus, ou clamar, como diz Paulo, reconciliem-se com Deus. E nós, nesse processo, vamos conhecendo um mesmo projeto, um mesmo objetivo, um mesmo foco, e vamos nos reunindo como um povo, um só povo. Da mesma forma, embora isso aqui não seja de fato a morada de Deus, esse prédio, a morada de Deus somos nós, mas também simbolicamente nós podemos dizer que isso aqui é um lugar de habitação de Deus, porque o povo de Deus aqui se reúne, e isso deve gerar em nós alegria. Como é bom estar reunido com pessoas que conhecem esse amor, como é bom estar reunido com pessoas que nos incentivam a conhecer mais e mais desse amor, porque é disso que nós precisamos, certo? Vamos orar então? O Ministério de Louvor já pode subir. Pai, nós te adoramos, Senhor, nós estamos alegres, nós estamos aqui hoje, Deus, porque o Senhor nos atraiu, porque o Senhor nos trouxe para cá, Deus, senão nós não estaríamos. Nós queremos, meu Pai, te louvar, nós queremos nos alegrar uns com os outros, conversar, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, cantar, Deus, nos lembrar de tudo o que o Senhor colocou em nosso coração. Nós queremos, meu Pai, adorar com o nosso coração sincero, Senhor. Essa é a nossa vontade nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Quão amáveis são teus tabernáculos, minha alma desfalece pelos teus átrios, o meu coração suspira e exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou uma casa e a andorinha o seu ninho, e eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois um dia contigo vale mais do que mil. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em
sua presença para sempre. Uma coisa peço ao Senhor e receberei. Todos os dias da minha vida, sua presença contemplarei. Mais do que tudo te quero, Senhor, te buscarei. Quão amáveis são teus tabernáculos, minha alma desfalece pelos teus átrios. Meu coração suspira e exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou uma casa e a andorinha o seu ninho. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois um dia contigo vale mais do que mil. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, eu possa habitar em sua presença para sempre. Uma coisa peço ao Senhor e receberei. Todos os dias da minha vida, sua beleza contemplarei. Mais do que tudo te quero, Senhor, te buscarei. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará. No recôndito do tabernáculo me recolherá e elevará sobre uma rocha, minha cabeça exaltará. A ti, Senhor, cantarei com júbilos. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em sua presença para sempre. Uma coisa peço ao Senhor e receberei. Todos os dias da minha vida, sua beleza contemplarei. Mais do que tudo te quero, Senhor, te buscarei. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em sua presença para sempre. Uma coisa peço ao Senhor e receberei. Todos os dias da minha vida, sua beleza contemplarei. Mais do que tudo te quero, Senhor, te buscarei. Mais do que tudo te quero, Senhor. Mais do que tudo te quero, Senhor. Mais do que tudo te quero, Senhor, te buscarei. Mais do que tudo te quero, Senhor. Mais do que tudo te quero, Senhor. Mais do que tudo te quero, Senhor, te buscarei. Aleluia. Amém. Vamos cantar agora essa canção, Colossenses 1, que fala de Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra.
Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Em tudo existe graça, louvemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, louvemos sim. Pois as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tenha supremacia. Minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim.
tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Aleluia, Senhor. Nós podemos te tocar, Deus. Nós podemos te tocar, Senhor. O Senhor é que nos atrai para essa presença, Deus. O Senhor é que nos atrai para essa presença.
quero estar nesse lugar onde o são levadas. Eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se acabe. Em tua presença, Senhor Jesus, tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, de novo, em tua presença, Senhor,
crescer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Aleluia, Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, Deus, nós queremos te adorar, Senhor, nós queremos ficar nessa presença, nós queremos contemplar essa presença, Deus, contemplar a sua glória. Nós queremos estar, meu Pai, nesse lugar onde nós nos sentimos inatingíveis, Deus. Esse lugar é somente em Ti, quando as preocupações do mundo vão embora, Deus. Quando tudo, Deus, que nos aflige se torna pequeno, Senhor. Nós te louvamos, Deus. Nós te vemos em tudo, Deus. Nós te contemplamos. Te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Ouço a sua voz ecoar, e no seu soprar posso recriar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do ouço a sua voz ecoar, e no seu soprar posso recriar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva.
toda a criação a cantar, aleluia. Toda a criação te louva, toda a criação te louva, toda a criação te louva. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Podem se assentar. Vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas. Nós estamos atentos a esse soprar, o Espírito de Deus. Nós conseguimos ver a mão de Deus nas coisas boas, nas coisas ruins. Nós temos paciência. Nós confiamos nele, confiamos que ele está fazendo o melhor para nós. Senhor, nós queremos agora consagrar as nossas vidas mais uma vez, nos lembrar, Deus, de que o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos coloca na sombra das suas asas, e nós, meu Pai, ficamos guardados, nós ficamos protegidos, nós estamos seguros, Senhor. Por isso nós te louvamos, nós te adoramos, nós te honramos, Senhor. Por isso, Deus, nós estamos aqui para te adorar em comunidade, Deus. Meu Pai, nós consagramos as nossas ofertas, os nossos dízimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Toda a criação a cantar, aleluia. Toda a criação te louva, toda a criação te louva, toda a criação te louva. Aleluia, glória a Deus. Vocês podem abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mateus 15 diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e mestres da lei e perguntaram: Por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, lhes respondeu: Por que quebrais vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Vós, porém, dizeis:
Quem disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Assim, anulastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são normas dos homens. E convocando a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, os seus discípulos lhe disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se ofenderam? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: nem mesmo vós entendestes? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? O que sai da boca, porém, procede do coração, e é isso que contamina o homem, pois do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Pai, nós te adoramos, Senhor, a sua palavra é viva, a sua palavra fala conosco, e nós, meu Pai, queremos te ouvir. Abre os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso coração, que a sua palavra encontre um solo fértil, Deus, para ouvir essa mensagem, Deus. Em nome de Jesus, amém. Uma das coisas que me impressionam muito em Jesus, sempre quando Jesus fala, ou sempre quando eu paro para ler os evangelhos e prestar um pouco mais de atenção, né? É que Jesus é muito simples. Na verdade, são duas coisas. Primeiro é isso, que Jesus é muito simples. As respostas de Jesus são muito simples. É tão simples o modo dele falar com as pessoas, tendo em vista que ele é o próprio Deus, que chega a ser até escandaloso. Escandaloso no sentido assim de as pessoas, muitas pessoas, não quererem acreditar. Principalmente, por exemplo, os intelectuais, doutores, pessoas que se arrogam de ter um conhecimento específico. Essas pessoas olham para a simplicidade de Jesus e o subestimam, assim como os doutores da lei aqui estão fazendo. Mas é muito simples, não pode ser só isso. Também a simplicidade de Jesus, de certo modo, escandaliza os religiosos, ou melhor, os místicos, aqueles que têm uma visão mística sobre a vida, sobre as coisas, e ele parece que puxa para o chão da realidade e torna um negócio muito mais prático, muito mais simples do que muitos costumam fazer, e essas pessoas olham para Jesus fazendo isso e não conseguem compreender, não conseguem aceitar ou pensar ou acreditar que isso é realmente de Deus, que isso realmente é superior, que isso é espiritual, porque isso é muito simples. Por exemplo, quando Filipe olha para Jesus e fala: Jesus, se o Senhor nos mostrar o Pai, isso nos basta. Eu já preguei sobre isso aqui. Vejam, o que Jesus responde: eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem. Quem me vê, vê ao Pai. Mas percebam, Jesus sabia o que Filipe estava dizendo. Jesus sabia o que Filipe queria dizer com aquele pedido. Jesus, olha, a gente está caminhando com você há muito tempo, mas se o Senhor mostrar algo mais glorioso, algo que impressione tanto os nossos 5 sentidos, que depois disso a gente vai se lembrar desse momento pelo resto da vida, e vai ser como um fogo para o nosso coração. Se a glória de Deus aparecer na sua majestade para nós, isso seria tão bom. Mas Deus não se revela desse jeito para o homem.
A grandeza de Deus se revela na simplicidade de Jesus Cristo, nos atos de Jesus Cristo, nas palavras de Jesus Cristo. Ele não mostra uma glória ou algo miraculoso necessariamente para nós, mas ele mostra um milagre do que ele é, do que ele mesmo é. Que Jesus veio para nos ensinar não somente quem Deus é, mas ele veio para nos ensinar o que é ser gente. Cristo é o homem perfeito, é aquilo que nós fomos criados para ser. Outra coisa que me impressiona também no modo de Jesus falar é que, por mais que seja simples, também é lógico. Jesus não dá respostas prontas simplesmente, ou despeja essas respostas prontas para as pessoas. Não, ele constrói um argumento. E quando você lê o argumento, você percebe que, olha, nós também poderíamos ter pensado na mesma coisa. Porque é pela lógica. Ele vai desconstruindo, ele vai demonstrando as contradições dos fariseus, pegando a própria crença deles, destrinchando com calma, assimilando os termos, mostrando o verdadeiro sentido das coisas. E isso me impressiona porque, de certo modo, a gente podia fazer o mesmo, só que a gente não faz. A gente prefere complicar a vida, a gente prefere complicar as coisas. E Jesus vai nos ensinando a simplicidade na lógica. Ele vai nos ensinando algo que, se nós conseguirmos extrair, nós podemos fazer o mesmo com a vida. Vejam, tantas vezes a gente fica perguntando, desesperado: Deus, me mostre o caminho, me mostre o que fazer. Mas às vezes, se você usar o olhar de Jesus, a simplicidade de Jesus, você consegue saber, encontrar o que você devia estar fazendo. Às vezes não é preciso uma grande revelação. Mas eu quero demonstrar ou me lembrar de algumas passagens para que a gente visualize isso de forma melhor. Por exemplo, quando os fariseus chegam para Jesus, eu não sei se todos se lembram dessa passagem, mas os fariseus acusam Jesus de estar expulsando demônios através de Beelzebu. Eles falam: você está endemoniado, é por isso que você consegue expulsar demônios. E aí Jesus começa a falar daquele reino dividido. Por que ele começa a falar sobre isso? Por que ele começa a argumentar com os fariseus? Porque ele quer explicar, tanto para os fariseus como para as pessoas que estão presentes, que os fariseus, primeiro, o que eles estavam falando acerca de Jesus era ilógico. Segundo, nem eles mesmos acreditavam no que eles estavam proferindo. Então ele começa a argumentar e provar o quanto aquela acusação deles era absurda. E aí ele começa a explicar o reino espiritual, falar que um reino dividido não tem como continuar. Se o inferno está dividido, o demônio expulsando o outro demônio. Ele mostra a infantilidade desse pensamento e ele vai construindo um argumento para que fique claro para as pessoas. Um outro exemplo é na parábola do bom samaritano, quando o fariseu chega fazendo aquela pergunta capciosa, ou na verdade imoral, porque ele já sabia a resposta. O que ele queria, na verdade, é que Jesus desse para ele uma desculpa para ele não amar o próximo. E aí ele pergunta: Jesus, eu sei, tem que amar o próximo como a mim mesmo, mas então quem é o próximo? E aí Jesus vai demonstrando de forma muito simples e dando a resposta que todos nós sabemos. Ora, o próximo é aquele que está na sua frente, aquele que precisar de ajuda. É você que tem que se fazer de próximo daquele que precisa da sua ajuda. E ele mostra numa simplicidade algo que nós poderíamos também perceber, algo que nós poderíamos também visualizar. Mas às vezes nós precisamos retomar algo que se perdeu. E por que se perdeu? Vejam, nesse texto, mais uma vez, os fariseus chegam com uma pergunta só para encher, né? Uma pergunta para tentar colocar Jesus, que é Deus, contra a parede. E eles começam a argumentar sobre a tradição dos anciãos e como Jesus, um rabino, estando com os seus discípulos, ensinando os seus discípulos dia a dia, não ensinou ainda essa valiosa tradição.
E mais uma vez, Jesus mostra a contradição dos fariseus. Porque os fariseus eram mestres da lei. O que importava para eles era a rigidez da lei. E importava muito isso para eles. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas isso importava mais do que quase tudo. E eles tentam falar para Jesus: olha, apesar de você ser rabino, os seus discípulos parece que não estão aprendendo muita coisa, né? Porque eles estão violando a tradição. E aí Jesus é assim, Jesus olha para eles: vocês são tão rígidos assim, vocês se importam tanto com as leis? Como é que vocês vêm acusar os meus discípulos de não estar lavando a mão, enquanto vocês estão violando uma lei? Os meus discípulos estão violando uma tradição, que é menor do que uma lei, mas vocês, por ganância, falam e ensinam a todos. Vocês não precisam honrar o Pai, que é o mandamento, caso seja para honrar o templo, caso seja para honrar o sacerdote. É claro que por um motivo completamente ganancioso eles dizem, se a gente fosse contextualizar, isso seria como o pastor aqui dizer: caso vocês tenham pouco tempo, pouco dinheiro, tenham que escolher entre dar para a igreja ou ajudar os seus pais, é como se o pastor dissesse aqui: não, primeiro a igreja, porque Deus vem primeiro. Isso seria algo horrível. Quem disse que você ajuda, ou você louva a Deus, você adora, você serve a Deus somente contribuindo para a igreja? Os seus pais, ou numa situação dessa, precisando de ajuda, e você ajudaria a igreja porque um pastor, que é um lobo na verdade, ensinaria algo assim? Então, o que ele expõe aqui deixa os fariseus, é claro, evidencia a hipocrisia desses fariseus e mostra pela simplicidade do fato concreto e pela lógica a verdade, o que é mais valioso, o que a gente tem que prestar mais atenção. E os fariseus chegam com esse problema, o problema de lavar as mãos ou não lavar as mãos antes de comer. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso porque a gente não entende, a gente não consegue compreender o que se passava na cabeça desse povo nessa época. A gente às vezes lê e pensa: isso aqui é só uma bobagem deles. Mas a gente não consegue compreender o processo, o que levou eles a pensar desse modo. Vejam, isso aqui é uma sociedade em que a lei moral, a ética e a lei civil são a mesma coisa. Você cometer um ato antiético, cometer um crime nessa sociedade é a mesma coisa. Se uma mulher adultera nessa sociedade, ela recebe a pior pena de todos, a capital. Ela é levada a uma praça pública e apedrejada. O julgamento acontece ali mesmo, na hora. Basta haver testemunhas. Essa é uma sociedade que, por exemplo, o sábado, que é como se fosse um feriado no final das contas, e eu vou explicar melhor isso, que foi dado para descanso, que foi dado para que os homens parassem de trabalhar de vez em quando e descansassem, ou seja, para o proveito dos homens, se tornou algo rígido, e tão rígido que isso também trazia punições severas sobre aqueles que não o guardavam. E porque eles tinham que compreender e cumprir a lei o máximo possível, eles, a cada lei que criavam, depois criavam mais 10, para explicar o modo como você deve cumprir aquela lei. No sábado, a gente sabe, o simples ato de cuspir no chão e o seu cuspe servir para ali numa semente, a semente nascer, e você fizer isso no sábado, você está em pecado, você está violando o sábado. Isso aqui é uma sociedade que tenta ser justa, nos mínimos detalhes, rígida, e faz da lei um peso, e faz da moral um peso. Faz, por exemplo, do dia do descanso, que Jesus diz: olha, o sábado, argumentando com eles, o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Vocês não estão deixando nem mais fazer cura, ajudar pessoas no sábado? Que loucura é essa? Por que eles pensavam assim?
essa rigidez foi tomando conta do olhar deles, porque eles não conseguiam de modo algum ter uma bondade superior ou algo mais profundo, que era a bondade do coração. Por não saber, por ter um medo de pecar, um medo de errar, absurdo, eles começavam a se sentir impuros e também olhavam o mundo todo de modo impuro. Tudo era impuro para eles. Nesse processo, se eles saíssem do lado de fora de casa, eles já se sentiam impuros. Se eles tocavam em uma pessoa que tinha pecado, eles já tinham que se lavar. E era o tempo todo essa fixação, essa neurose para se tornar impuro, para se tornar puro, para se livrar da impureza, do pecado, ao ponto que chega nessa tradição de lavar as mãos. Porque vejam, você comete pecados, você toca em coisas impuras, isso na visão deles. Então se você vai lá e pega no pão e absorve aquele pão, o que acontece? Você está colocando a impureza dentro do seu ser. E não é impureza em questão de bactéria, porque é um bom costume no final das contas, é bom lavar a mão, né? É impureza espiritual na visão deles. Então, eles estão olhando ali os discípulos de um rabino importante, cometendo um ato de trazer impureza para dentro de si. Eles ficam escandalizados com isso. E aí Jesus vem e começa a explicar. Agora no versículo 11: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isto sim é o que o torna impuro. Olha, do jeito que eu expliquei aqui, ainda parece, de certo modo, que é uma realidade muito distante da nossa. Parece um pensamento muito rígido, ainda mais na nossa igreja, né, que a gente prega sobre a graça todos os dias, mas, por mais que esse exemplo aqui seja distante do nosso, a lógica desse exemplo, ou o espírito que levou eles a criar essa regra, essa tradição, é o mesmo que opera na maioria das igrejas hoje em dia. Na maior parte das pessoas, do modo de interpretar a Bíblia, a lei, a vida dos cristãos, é a mesma lógica. Por exemplo, a gente tem os músicos aqui, e os músicos, de vez em quando, não todos, alguns, tocam sertanejo, tocam para bandas, para trazer sustento para si mesmo, para a própria casa. E a maioria das igrejas não permite isso, porque, vejam, um músico vai lá, vai tocar num lugar impuro, ouvindo músicas e cantando músicas impuras, depois ele vai subir nesse altar que é sagrado. Essa é a mentalidade que a gente ainda tem. E esses resquícios ainda estão dentro de nós, em que a gente projeta aquilo que é sacro, aquilo que é profano, para a externalidade, para aquilo que está fora de nós. E a gente vai criando regras e regras e regras. Outro exemplo, talvez a gente, acho que a gente sempre cita isso aqui, o pastor Leola de vez em quando fala que ele bebe um vinho, mas isso é motivo de escândalo em muitos lugares ainda. Mas no final das contas o que Jesus está dizendo aqui? O que entra não contamina o homem. Mas as pessoas vão ficando malucas. Espera aí, mas então isso aí vai sair do controle. Isso aí vai chegar a um ponto em que vai virar bagunça, porque está ficando muito subjetivo, muito abstrato. Ou seja, não conseguem criar um sentido interior que faz você ter um discernimento para você mesmo saber o que está te fazendo mal. Outro exemplo, que ainda existe hoje, e existia também nessa época: comer em lugares, ou se alimentar de certos alimentos que foram consagrados a santos, a ídolos, ou até mesmo a demônios. Agora eu fui longe demais, né? Gente, era a mesma coisa que aconteceu na época do apóstolo Paulo, e houve uma discussão enorme sobre isso. Será que pode comer carne sacrificada aos ídolos? E Paulo chega e dá essa resposta que até hoje para a gente nos assusta. Olha, eu como,
não vejo problema algum, porque o meu Deus é maior. E não é impuro aquilo que entra. Ele vai explicando a mesma coisa. E a gente pode pensar, tá bom, mas ele diz que se escandalizar o nosso irmão, então a gente não deve fazer. É claro, é a mesma lógica do amor. Você não vai sair criando polêmica com os outros só por criar. Se a pessoa vai ficar, talvez, ali sem entender, evita, porque a gente ama, porque a gente quer cuidar das pessoas. Mas já se passaram 2000 anos e a gente ainda está se escandalizando com as mesmas coisas. A gente ainda está olhando para as mesmas coisas de sempre, e na mesma lógica, ainda tendo que pisar em ovos, porque a gente não sabe discernir o bem do mal. Porque a gente olha e não consegue amadurecer esse entendimento, absorver esse olhar de Jesus, de modo que não precisa mais tomar esse cuidado para escandalizar os outros, porque já se passaram 2000 anos e a maturidade deveria, pelo menos, ter chegado na igreja, de modo que a igreja teria criado essa consciência, mas ainda não criou, ainda não aconteceu. E é isso que a gente está tentando desenvolver aqui. E Paulo vai discutindo isso com aquele povo, muitos deles não concordam, e ele chega em algumas máximas, por exemplo, ele diz: tudo é puro para aquele que é puro, e tudo é impuro para aquele que é impuro. Outra máxima: todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Esse é um versículo que os cristãos fogem, né, desse versículo. Eles têm muito medo desse versículo, porque aí vai virar bagunça. Mas como é que não vai virar bagunça então? Qual que é o segredo para adquirir essa maturidade? Qual que é o segredo para adquirir esse olhar, ou essa pureza que Paulo está falando aqui? Qual é o segredo para a gente não cair no pecado, não se contaminar com a impureza nas circunstâncias da vida, nos afazeres, nos lugares onde a gente frequenta? O segredo, em primeiro lugar, é o entendimento de quem nós somos, da nossa natureza. E a nossa natureza, primeiro, em Cristo. A própria Bíblia nos diz que em Cristo não é possível mais cometer pecado. Quem está em Cristo não peca. Quem verdadeiramente está em Cristo, consciente da graça, pensando, sentindo e acreditando, crendo que é uma nova criatura, que foi lavado, que foi remido, esse não peca, é o que João fala em sua carta. E quem não está em Jesus Cristo? E quem não está crendo nessa graça? Quem não está crendo que é uma nova criatura? Quem está por algum motivo distraído, desfalecendo na fé? Esses pecam? Não, não é que eles pecam. Você não comete pecados se você não está em Cristo. Você é o próprio pecado. O seu interior é completamente pecado. Tudo que você faz, mesmo ações boas, na sua própria natureza, sem Cristo, é pecado, é mal. As nossas más intenções estão sempre presentes e nós não conseguimos nos livrar delas. E é por isso que nós temos que criar regras e mais regras e mais regras. Mas esse mal está dentro do homem, está no olhar, está na natureza. Como é que se soluciona isso, então? Eu falei aqui que o Evangelho é simples. Eu falei que as palavras de Jesus são simples. Mas embora as coisas que Jesus ensina sejam simples, elas não são fáceis. Elas não são fáceis de engolir, elas não são fáceis de aceitar. Porque essa simplicidade nos fere. Essa simplicidade nos fere, e aqueles que são mais arrogantes preferem não ser feridos por essa simplicidade de Jesus, pelo olhar de Jesus, pelas palavras de Jesus. Só que se você deixa essa simplicidade te ferir, essa simplicidade também te cativa.
E ao te cativar, você começa a mudar algo que pela força humana, por mais simples que seja, é impossível de se conquistar. Uma simplicidade que a gente não quer de jeito nenhum, e que por mais que seja simples, é um milagre que nasce no coração do homem. Se você lê o Evangelho, você vê que a história do amor de Deus pela humanidade é a história mais antiga de todas. Está no imaginário de todas as culturas. A história de um príncipe, por exemplo, um nobre, que deixa sua nobreza para ir em busca de uma mulher plebeia, e ele abandona os seus títulos porque ele simplesmente ama desesperadamente uma mulher que para a sociedade é indigna, e ele se casa com ela. Essas histórias que hoje viraram contos para crianças, né? Se um intelectual, se um filósofo olha para isso, ele pode pensar, mas isso aí é historinha para criança, isso aí é simples demais. Mas é exatamente o que o Evangelho é, a história do amor desesperado de Deus por nós. Deus, Cristo, que abandona a sua nobreza, que não leva em conta a sua glória, Ele deixa a sua glória para nos remir, para se juntar eternamente conosco. E se esse amor entra no nosso coração, se a gente deixa esse amor ferir a gente, ele nos cativa e ele nos transforma, e ele vai mudando toda essa coisa que a gente tem dentro de nós, que complexifica a vida, que torna a vida mais difícil do que é, que faz a gente desejar coisa que não tem necessidade alguma, que faz a gente desejar coisas que são mais difíceis porque as faces aparentemente já estão garantidas. Minha família, eu já tenho minha família, agora eu tenho que partir para alguma coisa, eu tenho que conquistar status, dinheiro, fama, viagens. E nesse processo a gente dá mais valor, a gente valoriza coisas, como eu já preguei aqui também, que não fazem da vida aquilo que ela é, que todo mundo já está cansado de ouvir, que não traz satisfação, que não traz felicidade. E por que a gente faz isso? Porque a gente simplesmente não consegue valorizar a simplicidade da vida. A gente não consegue, não é o suficiente para nós. A gente quer fazer um monte de coisa, conquistar, e Jesus olha para nós do mesmo jeito que ele olhou para Marta e para Maria. Marta, Marta, estás preocupada com muita coisa, mas somente uma era necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte. Eu não vou tirar isso dela. Agora, essa simplicidade, você amar aquilo que Deus tem para você, você valorizar ao ponto de se doar para as pessoas que estão ao seu redor, seu pai, seus filhos, seus irmãos, você conseguir discernir o significado da vida nessa simplicidade e não voltar atrás, isso é um milagre. Isso é um verdadeiro milagre. E esse milagre é que Cristo quer gerar dentro de nós. Ele vai transformar o nosso olhar, Ele vai transformar o nosso coração. A gente vai ter uma pureza tal como a de Jesus, que pode andar onde quiser, que pode conversar com quem quiser, e ele não vai se contaminar, ao contrário, a nossa pureza é que vai contaminar os outros, o nosso modo de olhar que vai contaminar, porque as pessoas vão querer, as pessoas vão olhar para essa felicidade, mas essa felicidade só é verdadeira se esse milagre acontecer dentro de nós. Por isso, meu clamor nessa manhã, meu clamor para vocês é que vocês deixem esse amor ferir vocês. Deixem esse amor ferir vocês, ferir o ego, ferir aquilo que você pensa que precisa ter. Deixe esse amor te cativar nessa manhã. Se renda apenas, se renda.
quero encerrar essa pregação já, lendo as palavras de Jesus aqui. Jesus, porém, disse: nem mesmo vós entendestes? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? O que sai da boca, porém, procede do coração, e isso é o que contamina o homem, pois do coração procedem maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Pai, nós te adoramos, Deus. Pai, nós queremos isso para nós, Deus. Nós estamos cansados, Deus, de regras, estamos cansados de manuais que não nos transformam, que não nos modificam. Nós estamos cansados, Deus, dessa escravidão, essa escravidão que é imposta a nós. Nós sabemos que é escravidão e mesmo assim não conseguimos abandonar, Deus. Não conseguimos amar, Deus, as coisas simples que estão de graça para nós, que estão disponíveis para todos nós. Deus, nós nos rendemos agora, nós apenas abrimos o nosso coração e deixamos, Deus, esse olhar nos invadir. É tão bom, Deus, é tão bom poder descansar do nosso trabalho, sabendo que o Senhor já trabalhou por nós. Deus, nós te amamos, Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a ceia já? Meu foco hoje nessa pregação é mostrar que as coisas do Evangelho não são nada difíceis de compreender, nada difíceis de assimilar. Jesus falou para Nicodemos: o homem entende das coisas da carne só, é Deus quem entende das coisas do Espírito. E aí a gente acha que as coisas do Espírito, então, são coisas absurdas, ocultas, miraculosas. Não, as coisas do Espírito são tão simples, que não é que a gente não entende intelectualmente, é que a gente não aceita, se a gente não for, como eu disse, ferido por esse amor, cativado por esse amor. Amém. Bruno pode cantar já. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar
somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Isto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Eu vos louvarei? Claro que não, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Bom, isso aqui é mais um exemplo de coisas que o olhar humano acaba corrompendo. Algo que é para ser simples, algo que é para trazer vida, algo que é para trazer comunhão, para que a gente se lembre do amor de Cristo, para que a gente se lembre disso e ame da mesma forma, celebre esse amor, deseje isso. E aí, já lá no início de tudo, já tinha se tornado apenas um momento para comer, um momento sem sentido, um momento sem significado. E aí Paulo tem que exortar. Depois, 2000 anos depois, essas mesmas palavras de Jesus, de Paulo, se transformam no oposto do que ele quis dizer. Porque ele está querendo puxar as pessoas para o significado da ceia, que é que a gente é lavado pelo sangue, a gente está na graça. Não é para você ficar se sentindo culpado, pensando, meu Deus, eu não posso tomar a ceia, como a gente já explicou aqui várias vezes. Porque a ceia é para celebrar justamente que não é pelo seu mérito, é pelo mérito de Cristo. Mas o olhar do homem acaba pervertendo as coisas, porque é simples demais, né? Pera aí, não vou ter... Quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser e depois posso tomar a ceia? Isso é escândalo. Não, porque não é no nosso mérito. Porque a glória de Deus, Ele não divide conosco. A glória é somente do Cordeiro, não nossa. A glória e o mérito pela nossa salvação é somente de Cristo, e nós nos prostramos. Nós nos prostramos e reconhecemos isso, constrangidos por essa salvação.
por esse amor. Vocês podem cear. Eu vou orar primeiro. Deus, nós consagramos esses elementos a Ti, Senhor. Sentido e significado é o que nós encontramos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Aleluia. É para Nada além a liberdade do que Cristo sangue, nos chamou. nada Amém? além do sangue Pastor Loyola, de Jesus. amanhã, ele já me informou, amanhã ele está voltando para cá, então nós estaremos com ele no próximo domingo. E quinta-feira a gente está tendo o estudo aqui. A gente faz uma meia hora de oração, aí depois meia hora de estudo e a gente conversa um pouco. É um momento muito bom. A gente está aprendendo sobre a nossa confissão de fé, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente prega, sobre diversos assuntos. E acho que é muito bom. Vai ser muito bom se vocês participarem conosco. Dá para assistir pela live também, mas não é igual estar aqui, né? Quem puder, então, quinta-feira, a partir das 7h30, certo? Vocês podem ficar de pé? Vamos orar. Hoje, acho que o culto acabou mais cedo, né? Vamos abençoar, pedir para que Deus abençoe essa semana. Deus,
nós te adoramos, Senhor. Nós te pedimos agora que abençoe o nosso trabalho, abençoe o nosso coração, abençoe o nosso discernimento, Deus, durante essa semana, durante as provas que virão, durante as circunstâncias, Deus, que nós teremos que fazer escolhas. Senhor, nos ajuda a confiar completamente em Ti e provar, Deus, da Sua bondade. Que a gente aumente ainda mais a nossa confiança, para que a gente Te ame mais e mais. Nós queremos, meu Pai, vivenciar isso nas circunstâncias da vida também, porque nós somos pequeninos, Deus. Nós precisamos de certas coisas, Deus, ainda. Nós precisamos de suprimento, nós precisamos e queremos realizar nossos sonhos, nossos objetivos. Nos capacita, Deus, trabalha por nós, Deus. Nós temos no Senhor, meu Pai, a certeza de que o Senhor é Pai, de que o Senhor é o nosso Pai provedor. Por isso abençoa cada um aqui nessa manhã, abençoa o coração de todos, prospera cada um aqui, Senhor, principalmente nesse entendimento, Deus, nessa verdadeira espiritualidade que nós ouvimos aqui, em nome de Jesus, amém. Que agora a graça de Deus Pai, o amor de Deus Pai, a graça e a comunhão, graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, Deus, esteja sobre essa igreja durante essa semana. E aqueles que aguardam a volta desse Senhor maravilhoso, digam amém, Maranata. Vamos com Deus, gente.